Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, nós vamos estar fazendo leitura a partir do versículo 1. Vamos ler, diz assim: Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Pedro: Vou pescar. Disseram-lhes eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não se podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e, sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhes, e semelhantemente, o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado entre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Curva a tua cabeça, Pai. Em nome do Senhor Jesus, mais uma vez bendizemos teu nome, Senhor. Como sempre, mais um momento abençoado que o Senhor nos tem concedido nessa noite, para estarmos, Senhor da glória, diante da tua presença, na tua casa, nos alegrando, celebrando com júbilo, Pai, a graça maravilhosa que é podermos viver, Senhor, segundo teu plano e propósito revelado por tua palavra. Nossa oração, desejo, nosso coração é que cada um dos teus filhos que o Senhor tem atraído a este lugar nessa noite seja um alvo da tua bênção, Pai. E assim todos possam sair deste lugar edificados para o louvor da tua glória. Dai-nos entendimento, sabedoria, e que a tua palavra produza, Senhor, edificação em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, podem tomar assento. Bendito seja Deus. Louvado seja o Senhor. Nós temos lido, irmãos, um texto muito conhecido da palavra do Senhor. Como eu já algumas vezes disse para os irmãos, eu sempre busco fazer leitura de alguns textos que são de mais fácil interpretação, para que, em olhando para ele, nós possamos extrair dele aquilo que possa de fato edificar a nossa vida. E em olhando para a Bíblia, irmãos, nós encontramos muitos personagens bíblicos que são para nós um exemplo. Alguns bons exemplos, e alguns não tão bons exemplos assim, por terem errado, por terem falhado. Mas a verdade é que todos os personagens bíblicos, de alguma forma, eles podem vir a transmitir por seus feitos, ou aquilo que registrado está acerca deles, algum ensinamento para a nossa vida. Particularmente nós nos deparamos com um momento em que
os discípulos se encontram com Jesus. E por ocasião deste encontro, Pedro se vê numa situação um pouco indesejável. E para que nós entendamos um pouquinho mais, irmãos, acerca daquilo que esse texto quer nos transmitir, nós devemos conhecer um pouquinho melhor a vida de Pedro. A Bíblia nos revela que Pedro era um indivíduo que não tinha grande destaque na sociedade ao seu tempo. Na verdade, não tinha destaque nenhum, ele era uma pessoa simples. Ele era um pescador, como nos diz o texto de Marcos, capítulo 1, do versículo 16 a 18. O que o texto nos diz é que Pedro, ele era um pescador e trabalhava com seu irmão André. Eles tinham por ofício a pesca. Eles viviam numa região, ou eles eram natural de uma região, a região de Betsaida, que era uma das aldeias ou os vilarejos que eram na sua maioria compostos por pessoas simples, pescadores, como era o caso de Pedro e de seu irmão André. A despeito de eles serem natural de uma outra cidade, porque o texto de Marcos, no capítulo 1, versículo 21, vai nos dizer que, a despeito de eles nascerem em Betsaida, agora eles não estão mais morando em Betsaida, eles estão morando em Cafarnaum. É o que o texto vai nos dizer, eles entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo à sinagoga, ali ensinava. E a continuação desse texto vai dizer, e logo saindo da sinagoga, foram para a casa de Simão e de André, com Tiago e João, no mesmo capítulo, versículo 29. De tal forma, irmãos, que quando nós olhamos para a vida de Pedro, nós vamos perceber que ele não tem grande destaque em nível algum. A Bíblia nos apresenta alguns outros personagens, como por exemplo, Nicodemos, que era um homem de destaque na sociedade, como Zaqueu, que era um homem rico e destaque na sociedade, e como muitos outros personagens bíblicos eram destaque ao seu tempo. Mas não era o caso de Pedro. Pedro era uma pessoa simples, que morava num vilarejo simples, que tinha um ofício simples, e que juntamente com o seu irmão, ele desenvolvia esse ofício que estava ligado à pesca. Quando nós olhamos também, irmãos, para o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, no versículo 10 e 11, nós vamos ver que Jesus faz um chamado a alguns discípulos, particularmente ele comissiona Pedro. O texto vai dizer, de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. O texto nos diz que uma determinada feita, Jesus passa por onde estavam ali trabalhando Pedro, André e mais alguns companheiros de ofício, de pescaria, e Pedro, dentre eles, é apontado por Jesus, é escolhido por Jesus, é chamado literalmente por Jesus, é o que o texto nos diz. E quando Pedro recebeu esse chamado, ele não titubeou, ele não pensou duas vezes. O texto é claro em dizer que, quando o Senhor disse que daquele momento em diante ele seria pescador de homens, ele deixou todo o seu ofício, todo o seu trabalho, largou as redes ali na praia mesmo e passou a seguir Jesus. De tal forma, irmãos, que a partir daquele momento, Pedro já não tinha mais dúvidas que o Senhor tinha chamado na vida dele. Não tinha mais dúvida que o Senhor tinha comissionado ele para alguma coisa. E a partir daquele momento ele passou efetivamente a seguir Jesus. Os irmãos bem recordam que o ministério de Jesus, ele se vislumbrou num período de mais ou menos 3 anos. A Bíblia nos revela que Jesus, ele iniciou o seu ministério quando tinha cerca de 30 anos. E com 33 anos aproximadamente, ele foi crucificado. Nesse ínterim, nesses 3 anos, Jesus cercou-se de alguns apóstolos e de muitos discípulos que o seguiam, dentre os quais um deles era Pedro. O Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 16 e 17, vai nos relatar um momento em que Pedro recebe da parte de Deus uma revelação. O texto diz, e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. À medida em que os discípulos estão andando com Jesus, num determinado momento, houve uma certa discussão por parte daqueles que seguiam Jesus, de quem de fato seria Jesus. O que o texto nos diz é que Pedro se levanta no meio dos outros discípulos e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele aponta Jesus como sendo de fato quem Jesus era. E quando isso acontece, Jesus
de certa forma admirado com aquela revelação que Deus havia concedido a Pedro, disse: é verdade, Pedro, e tu és Pedro, Simão. E eu tenho a certeza que a partir daquele momento, irmãos, Pedro já deve ter se sentido mais próximo do Senhor. Afinal de contas, ele estava andando com Jesus, afinal de contas, ele estava seguindo Jesus, e agora ele está tendo da parte de Deus revelações mais profundas acerca da pessoa de Jesus. Ele, a partir daquele momento, não tinha mais motivo nenhum para questionar quem era a pessoa de Jesus, porque ele mesmo foi usado por Deus no intuito de revelar para aqueles que estavam à volta de Jesus, que Jesus de fato era quem dizia ser, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. De tal forma, irmãos, que quando nós olhamos para a vida de Pedro, nós vamos nos apercebendo de alguns momentos ou algumas situações que ele vivenciou e que foi servindo de experiência e foi trazendo para a vida dele algum amadurecimento em algumas áreas de sua vida. Esse texto que nós lemos nos diz que dentre os discípulos que ali estavam, ele foi o único que teve da parte de Deus a revelação, o discernimento de quem de fato era o Cristo. De tal forma que o nível espiritual de Pedro estava subindo. Ele estava desenvolvendo uma comunhão cada dia mais profunda com Jesus, de tal forma que o nível espiritual dele estava subindo. Quando nós olhamos também para outras passagens bíblicas, nós vamos ver que Pedro, a partir daquele momento, em se apercebendo entre os discípulos como um indivíduo que de algum nível estava se destacando, porque ele foi o único que recebeu essa revelação de Deus, ele se tornou um pouco mais ousado. E ele se tornou ousado a tal ponto de achar que poderia em algum momento repreender até a pessoa de Jesus. O texto de Mateus capítulo 16, 21 e 22 vai nos dizer: desde então Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Perceba a ousadia de Pedro, irmãos. Pedro, em se sentindo um pouco mais próximo do Senhor, e se sentindo talvez um pouco mais espiritualizado do que os outros que ali estavam com Jesus, ele imaginava que já poderia até mesmo, de alguma forma, em algum momento, questionar a pessoa de Jesus. Ou como o texto nos diz, ele entendeu que ele já poderia até repreender a pessoa de Jesus, porque é isso que o texto está nos dizendo. Ele chama Jesus para um cantinho e diz: Senhor, não fale de ti essas coisas, que isso aí não vai acontecer. A Bíblia diz que no prosseguimento do texto o Senhor nem responde palavra para Pedro, mas o fato é que Pedro vai se mostrando ser ousado dia após dia, à medida em que ele vai desenvolvendo o ministério com Jesus. No texto de Mateus capítulo 14, 28, vai nos relatar aquele momento em que os discípulos estão no meio do barco, no mar da Galileia. Jesus havia ficado em terra para orar. Em algum momento da madrugada, Jesus vem voltando para o barco e vem caminhando sobre as águas. E a Bíblia diz que os discípulos, todos atemorizados, pensando que era um fantasma, eles indagam a pessoa de Jesus que vinha lá adiante. Jesus diz para eles: fiquem tranquilos, sou eu. Pedro, um dos mais ousados dos discípulos, chega à borda do barco e diz: Senhor, se é tu mesmo, então manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Porque Jesus estava caminhando sobre as águas. Então Pedro entendeu que ele também poderia caminhar, e de fato ele poderia. A Bíblia diz que Jesus disse para ele: vem, e ele desce e começa a caminhar sobre as águas. Aleluia. Num dado momento a Bíblia diz que ele teme, e quando ele temeu, ele acabou afundando. Mas a verdade é que ele desceu e começou a andar sobre as águas. De tal forma, irmãos, que nós percebemos que, para além da espiritualidade de Pedro estar subindo, Pedro também está sendo a cada dia mais ousado na presença do Senhor. E em determinadas situações ele demonstrou também muita coragem. O texto de João, no capítulo 18, no versículo 10, vai dizer: então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco.
Quando Jesus estava com os discípulos no Monte das Oliveiras, nos momentos que precediam aquele instante em que ele seria pego por seus algozes, chegam alguns guardas para prender Jesus, e Pedro saca da sua espada e corta a orelha de soldado mau. Porque Pedro estava preparado para o que desse e viesse. Pedro imaginava que ele já tinha um certo nível de espiritualidade. Ele imaginava que ele era um indivíduo ousado e que isso agradava a Deus. Ele imaginava que se tivesse que ir para a guerra com Jesus, ele iria sem problema nenhum. Tanto que a Bíblia diz que ele é o indivíduo que puxa a espada. Nenhum dos outros discípulos fez isso. A Bíblia não revela nenhum outro discípulo recebendo algum tipo de revelação da parte de Deus, não antes da ascensão de Jesus. A Bíblia não revela nenhum outro discípulo tendo a ousadia que Pedro tinha, querendo descer sobre as águas. Percebam, irmãos, que Pedro, desde o momento em que ele voltou-se ao Senhor, ele se destacou entre os discípulos. Ele era aquele indivíduo, muitas vezes afoito naquilo que ele fazia, muitas vezes tinha atitudes impensadas, como um momento em que a Bíblia diz que Jesus está reunido no monte com alguns personagens do Antigo Testamento, e Pedro, meio sem saber o que dizer, olha para Jesus e diz: é bom estarmos aqui, Senhor, quem sabe nós fazemos 3 tendas aqui, e o Senhor fica numa, e Elias fica noutra, e Moisés fica noutra. A Bíblia diz que uma nuvem vem e cobre então aqueles 2 personagens do Antigo Testamento, e só fica Jesus, e ouve-se uma palavra do céu dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Mas o fato é, irmãos, que a despeito de em algumas situações Pedro não ter o discernimento daquilo que ele estava vivenciando, sem dúvida ele era um indivíduo que tinha ao seu tempo, ou ao tempo em que ele andava com Jesus, um certo destaque no meio dos discípulos. Isso é importante nós termos em mente, para que a gente se aperceba alguns outros textos que a palavra do Senhor vai nos revelando. No Evangelho de Marcos, irmãos, no capítulo de número 14, no versículo de 27 a 31, o texto vai nos dizer: e disse-lhes Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dissiparão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhes Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca eu, porém. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, tu me negarás. E Pedro disse ainda com mais veemência, diz o texto, mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Os momentos em que Jesus estava prestes a ser levado a interrogatório por aqueles que buscavam o seu mal, Jesus se reúne com os discípulos e traz para eles uma revelação daquilo que haveria de acontecer. Jesus disse: vocês todos vão se escandalizar, vocês todos vão fugir, e isso vai acontecer porque está escrito. Quando Pedro ouve isso, ele salta no meio dos discípulos e diz: não, só um pouquinho, Jesus, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Ainda que todos desistam, eu não vou desistir de forma nenhuma. Jesus novamente diz para Pedro: Pedro, tu não só vai desistir, como nesta noite, antes do galo cantar 2 vezes, tu vai me negar 3 vezes. E a Bíblia diz que com mais veemência, ou seja, de forma ainda assim mais convicta, Pedro diz para Jesus: isso não vai acontecer, nem que seja necessário eu morrer contigo, mas eu não vou te abandonar. E a Bíblia diz que os demais discípulos dizem a mesma coisa. Percebam, irmãos, que a despeito de Pedro ser uma pessoa que se destacava por alguns dos seus feitos louváveis, ele também tinha atitudes que não eram absolutamente nada louváveis, mas que no entendimento dele eram. Porque quando o próprio Jesus traz para eles uma revelação, ele se sente na autoridade de questionar a pessoa de Jesus. Ora, se Jesus estava dizendo que todos se escandalizariam naquela noite, que fugiriam, Pedro nem deveria questionar isso. Mas o fato é que Pedro questiona e diz: não, eu não. Os outros apóstolos, os outros discípulos, eles sim, podem fugir, podem se esconder, podem escandalizar, mas eu nunca.
Em outras palavras, eu não sou igual aos demais. Pedro se sentia no meio dos outros discípulos até então um tanto quanto especial. Afinal de contas, ele é aquele indivíduo que se destacou ao longo do ministério. Ele era aquele indivíduo que recebeu uma revelação de Deus. Ele era um indivíduo que caminhou sobre as águas. Ele era um indivíduo que estava disposto a puxar a espada para defender Jesus, se necessário fosse. Por conta disso, ele se achava superior aos outros. E aí a Bíblia diz que Jesus, olhando diretamente para Pedro, disse: não, Pedro, tu vai me negar também, vai ser essa noite ainda. Com mais veemência, com mais convicção, ele disse: não, eu não. Os outros todos podem, mas eu estou pronto para morrer com o Senhor. Ou seja, Pedro está questionando diretamente Jesus. Jesus está dizendo algo para Pedro, algo que de fato ia acontecer, e Pedro continua questionando Jesus e dizendo ao contrário. Ele achava que já tinha atingido um nível espiritual tal, ou atingido uma maturidade tal, que poderia ser necessário questionar Jesus, porque em suma é o que ele está fazendo. Jesus disse que todos negariam, ele disse: não, eu não. Os outros talvez sim, mas eu não. No texto, irmãos, de Mateus, no capítulo de número 26, versículo 58, nós vamos ver que aquilo que Jesus falou para Pedro começa a se cumprir. De tal forma que dá para perceber ao longo desses momentos que Pedro vivencia antes da crucificação de Jesus, algumas etapas bem distintas na vida de Pedro. A primeira é essa que nós vimos: Pedro se achando superior aos outros discípulos, dizendo que se todos se escandalizarem, eu não me escandalizarei, porque eu não sou igual aos outros, eu sou diferente. Pedro questionando a pessoa de Jesus. Só que agora a Bíblia diz que Jesus foi preso de fato. Quando Pedro saca a espada, Jesus disse: guarda a espada, Pedro, porque o que usa da espada, a espada perecerá. Pedro guarda a espada e Jesus é preso, é levado para ser interrogado. A Bíblia diz que alguns dos discípulos começaram a seguir Jesus de longe, para ver para onde Jesus estava sendo levado. E o texto de Mateus capítulo 26, 58, é enfático dizendo que Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Aquele mesmo indivíduo que se achava no auge da sua fé, da sua confiança, da sua coragem, agora o texto vai nos dizer, depois que efetivamente Jesus é preso, que ele começa a seguir Jesus de longe. Ele começa a manter uma certa distância de Jesus. Ele começa a afastar-se de Jesus. De tal forma que nós podemos perceber nessa segunda etapa da vida de Pedro, que ele já não está mais tão próximo do mestre assim. Que aquelas afirmações que ele fez, de que ainda que todos se escandalizassem, ele não se escandalizariam, não eram tão reais assim. Porque o texto está dizendo que ele agora está seguindo Jesus a uma certa distância. Ele não quer ser identificado como um dos seguidores de Jesus. Aquele que disse que estava pronto para morrer juntamente com Jesus, agora está mantendo uma certa distância, porque ele começou a perceber que a coisa era mais séria do que ele imaginava. Afinal de contas, talvez ele imaginasse que Jesus não se deixaria ser preso. Talvez ele imaginasse que Jesus haveria de rogar ao Pai, e o Senhor mandaria anjos, e ele não seria preso. Só que Jesus foi preso. E agora aquele que disse que estava pronto para morrer com Jesus, começa a seguir a Jesus de longe. Os discípulos estavam em algum outro lugar. O texto só vai nos revelar que João também estava lá, nas proximidades onde Pedro estava. Os outros discípulos nem sabemos onde estavam. Mas o fato é que este Pedro, que tinha uma convicção profunda da sua vida com Cristo, ou da certeza de que estava preparado para o que desse e viesse com a pessoa de Jesus, descobre que ele não está tão preparado assim. E ele começa a seguir Jesus de longe, e de longe, e de longe, até o momento em que ele entra no pátio da casa do sumo sacerdote, para onde se levou Jesus, e a Bíblia diz que tem um grupo de criados ali, não discípulos, criados do sumo sacerdote, que estão em volta de uma fogueirinha, se esquentando. A Bíblia diz que Pedro se senta entre eles e fica ali esperando para ver o fim de tudo. Aquele que estava disposto a morrer com Jesus, ou que fez essa afirmação, agora está sentado junto com pessoas que não seguem o Mestre,
e está ali não para de alguma forma buscar intervir naquilo que está acontecendo, ou quem sabe fazer cumprir a sua própria palavra de que estava pronto para ir à morte com Jesus. Não, a Bíblia diz que ele está ali assentado com indivíduos que desconhecem a Cristo e está esperando para ver o fim de tudo, porque aparentemente agora tudo vai acabar, porque o mestre foi preso, porque o mestre será julgado e certamente será condenado. E Pedro descobre que não está disposto a ir com o mestre. A Bíblia diz lá no livro de Salmos, no capítulo 1, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Mas Pedro agora está assentado à roda daqueles indivíduos que desconhecem Jesus. Aquele Pedro que confrontou Jesus e que imaginava ter um grau de espiritualidade superior aos outros discípulos, agora está sendo confrontado com a realidade de quem realmente ele é. Porque uma coisa é nós dizermos ser, outra coisa é nós sermos. Pedro achava, olhando para a vida dele, ele se achava superior. Mas agora ele está percebendo que ele não era aquilo que ele imaginava que era. Que ele não tinha toda essa confiança que ele imaginava que tinha. Que ele não tinha essa espiritualidade que ele imaginava que tinha. Que ele não tinha toda essa coragem que ele imaginava que tinha. E ele está sentado junto com aqueles indivíduos que desconhecem a Cristo. O texto no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, vai nos dizer: então prendendo Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância, ou de longe. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Uma criada o-viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Pedro respondeu: homem, não sou. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. E Pedro respondeu: homem, não sei do que está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro, se lembrando da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes, saiu dali e chorou amargamente. Pedro vem seguindo Jesus de longe, se distanciando de Jesus. Pedro se senta junto com indivíduos que desconhecem Jesus. E agora, por final, Pedro nega Jesus. O texto diz que uma criada olhou para Pedro e disse: mas tu é um daqueles que estavam com ele. Pedro disse: não, eu não, te enganou. Daqui a pouco um outro olhou para Pedro e disse: tu és um deles sim. Pedro disse: não, homem, eu não sou, tu está me confundindo com alguém. Um tempo depois, uma outra pessoa olha para Pedro e diz: não, certamente tu és um deles sim, porque tu és galileu. E a Bíblia diz que Pedro disse: não sou eu. Um outro texto nos evangelhos diz que Pedro chegava a espraguejar, dizendo: não sou eu, não, vocês estão enganados, eu nem conheço esse homem. Percebam, irmãos, como Pedro vem descendo. Porque antes de Jesus ser preso, Pedro afirmou para Jesus enfaticamente, dizendo: ainda que todos te neguem, ainda que todos te abandonem, ainda que todos fujam, eu não. Eu estou disposto a morrer contigo se for necessário. Agora, naquela mesma noite, Pedro está ali negando a Jesus. Tudo aquilo que Pedro pensava de si até aquele momento, acredito que ele foi revendo isso. Porque afinal de contas ele não estava nem um pouquinho preparado para seguir com Jesus. Quando isso aconteceu, Jesus, que estava lá na casa do sumo sacerdote, olhou diretamente para Pedro. E quando isso aconteceu, Pedro se lembrou do que Jesus havia dito e que ele havia questionado, porque Jesus já havia predito o que aconteceria, e Pedro havia dito para Jesus que de forma alguma. Só que agora Pedro está percebendo que aquilo que Jesus disse está acontecendo, querendo ele ou não. E Pedro, agora se apercebendo disso, ele chorou amargamente. Ele percebeu a condição dele. Ele percebeu que ele não tinha a espiritualidade que ele imaginava.
Ele percebeu que ele não estava disposto a seguir o mestre como ele imaginava que poderia seguir. Ele percebeu que a realidade que dizia respeito à pessoa de Jesus era muito mais profunda do que ele imaginava. Ele percebeu que ele não dava conta de sustentar as suas próprias palavras. E em face disso, a Bíblia diz que ele cai em si. E quando ele cai em si, ele chora amargamente. Agora, irmãos, se a história parasse por aí, eu acredito que hoje a visão que nós teríamos de Pedro seria uma visão terrível. Porque de fato Pedro veio errando. Mas na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pedro havia falhado com Jesus, desde o momento em que ele questionou Jesus. Agora ele está vendo que Jesus estava certo e ele estava errado. Agora ele está vendo que ele não tem a fé que ele imaginava ter, e agora ele está negando a pessoa de Jesus. Mas havia uma esperança ainda para Pedro, porque o que a Bíblia diz é que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. De tal forma, irmãos, que antes de nós pensarmos um pouquinho mais na história de Pedro, seria interessante nós pensarmos um pouquinho na nossa própria história. Porque a verdade é que muitas vezes nós, como seres humanos, quando cristãos, como servos de Deus, como filhos de Deus, nós vamos criando uma imagem de nós mesmos que muitas vezes não é real. Nós vamos nos imaginando superiores muitas vezes a outros, quando na verdade nós não somos. Nós vamos imaginando que o nosso grau de espiritualidade é maior do que deste ou daquele, quando muitas vezes não é. Nós vamos imaginando que nós estamos dispostos a seguir Jesus onde quer que seja. Se for preciso morrer pela causa, eu vou morrer. Só que o que nós vamos percebendo no dia a dia é que muitas de nossas ações acabam contradizendo aquilo que nós expressamos com os nossos lábios, quando sendo uma verdade absoluta, porque de fato não é. A verdade é que todos nós erramos, irmãos. Em algum momento da jornada, todos nós seremos um Pedro. Talvez não negando Jesus explicitamente, abertamente, quando inquiridos acerca da nossa fé ou coisa dessa natureza. Mas muitas vezes nós negamos Jesus quando nós não praticamos a sua palavra. Muitas vezes nós negamos Jesus quando nós somos negligentes para com a vontade do Senhor revelada por sua palavra. Muitas vezes nós negamos Jesus quando, em não discernindo a nossa própria condição diante de Deus, nós julgamos outros. Quando nós entendemos que o outro não é o que nós somos, quando na verdade, muitas vezes nem nós somos. Nós só imaginamos ser. Mas, como disse o apóstolo João, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Sempre há uma esperança, irmãos. Por mais complicada que esteja a situação, por mais difícil que esteja a situação, por mais afundados em problemas e erros que algum indivíduo que serve a Deus possa estar, sempre existe uma esperança. A esperança é nos voltarmos ao Senhor e confessarmos os nossos pecados. Quando nós fazemos isso, o texto diz que o Senhor é poderoso, é fiel para perdoar os pecados e para nos purificar de toda a injustiça. Imagine a crise que Pedro está agora enfrentando. Tudo aquilo que ele imaginava que ele teria capacidade de sustentar e que ele disse para Jesus, nada aconteceu. Agora ele negou a Jesus e agora Jesus está prestes a morrer. Agora, talvez na cabeça de Pedro, porque a Bíblia diz que ele saiu chorando desesperadamente, ele olha para aquilo tudo e diz: eu estou perdido. Não existe mais esperança para mim, porque eu neguei o Mestre, e agora o Mestre está sendo crucificado, e agora o Mestre vai ser condenado. Eu não tenho mais nem tempo de me arrepender, não tenho mais nem tempo de me lançar aos pés do Mestre e dizer: Senhor, me perdoa, o Senhor estava certo e eu errado, aquilo que o Senhor disse é a verdade, o que eu imaginei não era. Não existe mais tempo para isso na perspectiva de Pedro. Algum tempo depois, nós vamos nos deparar com este texto que nós lemos. Os discípulos estão reunidos novamente em um determinado lugar.
E a Bíblia diz que num dado momento, Simão diz para os discípulos: eu vou pescar. Os discípulos dizem para ele: nós vamos contigo. O que Pedro está dizendo é: eu vou voltar para a minha velha vida. Eu sempre fui um pescador. Eu vou voltar a ser um pescador. Eu vou voltar para o meu ofício antigo. Porque afinal de contas, que esperança tem para mim agora? Eu neguei o Mestre. Diante de todos aqueles que eu poderia dar testemunho acerca do Mestre, eu não fiz, eu neguei o Mestre. Agora, o que me resta é voltar para a minha velha vida. Vou voltar a pescar. E a Bíblia diz que ele acabou influenciando um outro grupo de pessoas. O desânimo que ele trazia consigo influenciou outros. Porque quando ele disse isso, outros disseram: nós também vamos pescar. Ainda que Jesus já, no início do chamado de Pedro, já havia dito para ele que o faria pescador de homens, agora ele está voltando a ser um pescador comum. Ele está voltando às suas práticas antigas. Ele está voltando à sua profissão antiga. Ele está voltando à sua velha vida. A Bíblia diz que eles estão lá, passam a noite toda tentando pescar. Em algum momento, eles se apercebem que não tem peixe, que o mar estava difícil, que por mais que eles tivessem experiência, eles não estavam conseguindo pegar nada. A Bíblia diz que eles avistam na praia a pessoa de Jesus, e Jesus pergunta para eles: vocês pegaram alguma coisa? Eles disseram: não pegamos nada. Jesus disse: então lançai a rede à direita do barco. Eles lançaram e pegaram. Quando isso aconteceu, a Bíblia diz que João, que era o discípulo, considerado discípulo amado, era o mais novo entre eles, se apercebeu que era Jesus, e disse para Pedro: disse, aquele lá é Jesus. A Bíblia diz que Pedro se cingiu, se vestiu e se lançou ao mar e foi nadando. Os discípulos voltaram no barco. A Bíblia diz que distava o barco da praia mais ou menos 90 metros. Eles voltaram com o barco, chegaram à beira da praia. Ninguém disse nada. Todo mundo estava quieto, porque eles sabiam que era Jesus. E Pedro vem vindo por último, porque ele foi que pulou no mar, ele vem trazendo a rede. A Bíblia diz que eles se sentam junto àquele braseiro que Jesus já havia providenciado, que já tinha inclusive peixe, e eles comem, eles jantam, diz a Bíblia. Depois que isso acontece, irmãos, Jesus vira para Pedro e faz para Pedro uma pergunta. Se imagina a situação de Pedro, irmãos. Eles estão todos ali. Pedro foi o indivíduo que negou a Jesus. Ele chega na praia e Jesus não diz nada para ele. Eles comem em silêncio. Jesus pergunta para Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Essa pergunta deve ter doído na alma de Pedro, irmãos. Porque o que Pedro disse lá no começo para Jesus foi que ainda que todos te neguem, eu não vou te negar, porque eu te amo mais do que eles. Então, ainda que todos te neguem, eu não. Agora Jesus senta do lado de Pedro e diz: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que eles? Tu tens certeza de que aquilo que tu me disse algum tempo atrás é verdade? Tu tens certeza que este amor que tu disse que tinha por mim, a ponto de morrer por mim, ele é tão profundo assim? Pedro responde para Jesus: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Para que a gente perceba, irmãos, o detalhe desse texto, é necessário nós compreendermos algumas coisas. Se nós lermos o texto sem nos apercebermos de alguns detalhes, nós vamos perder parte daquilo que o texto nos traz como ensinamento. Existem 3 palavras no grego, no original, que são traduzidas para o nosso português como sendo amor, mas nem todas têm o mesmo significado. Uma destas palavras é ágape. Quando encontramos na Bíblia este amor ágape, é o amor que de fato vem de Deus. O amor ágape é um amor profundo, é um amor incondicional. É aquele amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que jamais acaba. Este é o amor ágape. Quando Jesus olha para Pedro, a pergunta de Jesus é: Pedro, tu me ama verdadeiramente? Tu me ama com um amor incondicional? Tu tens certeza que esse amor que tu tens por mim é um amor que está disposto a sofrer tudo?
É um amor que está disposto a esperar por tudo. Tem certeza que este amor que tu sente por mim é o amor que vem de Deus? A Bíblia diz que a resposta de Pedro, irmãos, é sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas no original, no grego, Pedro não responde que ama Jesus com amor ágape. Pedro responde para Jesus que o ama com um amor filéu. O amor filéu é diferente do amor ágape. O amor filéu é aquele sentimento que nós temos por nossos amigos, por exemplo. Comum nós dizemos, não, eu amo fulano, fulano é o meu amigo. E isso não precisa nem ser cristão. Eu amo o Beltrano porque nós nos conhecemos há muito tempo. Eu tenho um carinho profundo por ele. Isto é o amor filéu, não é o amor que vem de Deus. É um amor que ele é criado entre seres humanos a partir de vínculos que são construídos, mas que ele pode ser rompido a qualquer momento. É aquele amor que você ama o outro desde que o outro não te faça nada que te prejudique. Porque se porventura em algum momento o outro fizer alguma coisa que te traga algum prejuízo em algum nível, você já não ama mais. Aquele vínculo de amizade já vai ser rompido. Quando Jesus pergunta para Pedro se ele o amava profundamente com o amor de Deus, Pedro não respondeu isso. Pedro disse, não, Senhor, eu te amo como um amigo. Foi isso que Pedro respondeu. E aí Jesus diz para Pedro, apacenta os meus cordeiros. Novamente Jesus vira para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? E diz-lhe Pedro, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Novamente Jesus insiste na pergunta, porque Jesus havia perguntado para Pedro se ele amava com um amor profundo, um amor incondicional. E Pedro respondeu que não, que tinha um amor que era um amor produzido pela relação desses 3 anos. Tinha uma amizade profunda. Novamente Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro novamente responde para Jesus, eu te amo como um amigo. A Bíblia diz que Jesus então diz para ele, apacenta as minhas ovelhas. E pela 3ª vez, Jesus vira para Pedro e diz, Pedro, então tu não me ama com o amor que vem de Deus. Então tu me ama como um amigo. É isso que o texto está dizendo. Na 3ª vez que Jesus pergunta para Pedro se Pedro ama, Jesus pergunta usando não mais o verbo ágape, mas usando o verbo filéu, ou seja, tu me ama como um amigo, Pedro, é isso? A Bíblia diz que Pedro responde para Jesus, depois de se entristecer, diz, sim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabe que o amor que eu tenho por ti não é aquele amor ágape. Tu sabe que o amor que eu tenho por ti não é um amor incondicional. Tu sabe que eu te amo como um amigo. E Jesus diz para Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Percebam, irmãos, o seguinte, ainda que Pedro não tivesse desenvolvido um amor profundo por Deus, ou pela pessoa de Jesus, ainda que Pedro não amasse Jesus com amor incondicional, e isso ele já havia provado quando ele negou Jesus, ainda assim, Jesus diz para Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus já acreditava que Pedro, no futuro, chegaria a um nível de espiritualidade ou de relacionamento tal que o levaria a um amor mais profundo. Mas até então Pedro não tinha esse amor, irmãos. E mesmo não tendo esse amor, ele é comissionado por Jesus. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Agora 3 vezes, diante de Jesus, Pedro tem que reafirmar o seu amor. E na 3ª vez Pedro disse, Senhor, tu conheces todas as coisas. Não adianta eu dizer que te amo com amor incondicional se eu não te amo. Não adianta eu dizer que sou aquilo que eu não sou. Não adianta eu dizer que eu sou capaz de alguma coisa que eu não sou, porque o amor que une o nosso relacionamento não é um amor incondicional. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Jesus estava confiando em Pedro. O que eu gostaria que os irmãos percebessem nesta noite é que, primeiro, irmãos, nós temos que ter a visão certa e correta de quem nós somos diante de Deus. E nós temos que aprender, irmãos, que existem certas características na vida cristã que elas vêm com o tempo a partir do relacionamento. Pedro até então não tinha atingido um estágio tal de relacionamento com Jesus, ainda que conviveu com Jesus um bom tempo, que fizesse com que ele amasse Jesus incondicionalmente. Pedro ainda via Jesus como via um amigo. Pedro ainda via Jesus como via qualquer outro
companheiro dele. Só que não é isso que Deus espera de nós, irmãos. O nosso relacionamento com Cristo, ele deve iniciar com uma amizade simples, sim, tudo se inicia assim. Mas o que Deus espera de mim e de você é que nós venhamos crescer verdadeiramente em espiritualidade. Que este amor, que é um amor singelo e simples, ele se torne um amor profundo e incondicional por Cristo. Quando isso acontece, então sim, nós somos de fato transformados pelo agir de Deus. Quando este amor que existe em nós, ele se torna profundo pela pessoa de Jesus, então verdadeiramente nós estamos dispostos a, se for o caso, morrer com Cristo. A história conta que Pedro foi um indivíduo que morreu crucificado como Jesus. Porém, quando foram crucificar Pedro, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse: eu não sou digno de morrer como morreu o meu mestre. Aquele primeiro Pedro que negou a Jesus e que tinha um amor superficial por Jesus, agora de fato atingiu um novo estágio. Agora ele está disposto a morrer por Jesus verdadeiramente, e mesmo não se sentindo digno de morrer como morreu Jesus, ele estava disposto a morrer uma morte mais sofrida ainda, porque o amor verdadeiro de Deus foi enxertado na pessoa de Pedro. O que Deus deseja, irmãos, é que nós venhamos atingir esse grau de espiritualidade. Não importa, irmãos, a situação que nós vivenciamos. Não importa se até hoje nós estejamos negando o Mestre com nossas atitudes. O que vale é do momento em que vivemos para diante. Porque quando nós confessamos os nossos pecados como Pedro, quando nós temos a coragem de chegar diante de Jesus e dizer a verdade, porque foi isso que Pedro fez. E foi por isso que Jesus indagou Pedro. Jesus indagou Pedro acerca do amor, para que Pedro confessasse: não, Senhor, não é mesmo como eu imaginava. Eu pensei que te amava de uma forma, mas eu não te amava. Eu pensei que eu estava preparado, mas eu não estava. Eu pensei que tinha um amor profundo no meu coração incondicional, mas eu me enganei, Jesus, não tinha. O amor que existe no meu coração, ele é superficial. É um amor que encontra limites. É um amor que vai até um determinado nível. Que quando esbarra nos meus desejos, que quando esbarra nas minhas vontades, que quando esbarra nos meus planos, ele cessa ali. Este é o amor filéu, irmãos, ou este é o amor que naturalmente é gerado entre seres humanos. Não é o amor de Deus. O amor de Deus, ele é profundo. O amor de Deus nos torna verdadeiramente pessoas diferentes. O amor de Deus faz com que nós venhamos de fato aprender a viver em Cristo e para Cristo. Que nós deixemos de limitar a ação de Deus na nossa vida. O amor de Deus, ele faz com que nós coloquemos as coisas do alto em primeiro plano. Ele faz com que nós venhamos desejar as coisas do alto. Ele faz com que nós venhamos priorizar a vontade de Deus para a nossa vida. Se algum de nós aí não adquiriu, irmãos, este amor, o desejo do meu coração e a minha oração, eu gostaria de orar com você neste momento, é para que Deus venha colocar este amor no nosso coração. Para que nós venhamos priorizar a vontade de Deus em nossa vida, irmãos. Aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Quando nós priorizamos a vontade de Deus, aí sim, nós estamos seguros na mão de Deus. Porque da mão de Deus ninguém pode nos arrebatar. Tenha sempre isso em mente.